Estamos chegando com o boletim legislativo desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Uma ótima tarde para você. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. E daqui a pouco a gente mostra dados preocupantes. Um relatório feito por uma ONG de segurança digital mostrou o comércio de pornografia infantil em plataformas digitais. Entre julho e setembro desse ano, o levantamento identificou em um aplicativo de mensagens instantâneas 41 comunidades com diálogos e troca de material pornográfico. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse assunto. A gente começa essa edição com informação sobre a Câmara. Na última sexta-feira foi realizada no plenário uma cerimônia em comemoração ao Dia Municipal da Umbanda. Tambores que expressam arte e cultura, músicas que reforçam a fé. Foi desta maneira que o plenário da Câmara comemorou o Dia Municipal da Umbanda. O encontro neste ano teve o tema Liberdade Religiosa e Intolerância contra as Religiões Afro-Brasileiras e reuniu representantes de diversos templos da região do Vale do Paraíba. Para o mestre Carlos José, que conduziu a cerimônia, o evento é importante para combater o preconceito sobre a religião. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em ainda alguns povos de se aceitar a religião Umbanda, e onde é uma religião brasileira, criada no Brasil. Então é muito importante para a gente ter essa difundição, né? De passar para todo mundo o que é a Umbanda e como se chega às pessoas. Umbanda é amor, é caridade. A data é celebrada anualmente dia 15 de novembro e surgiu a partir de uma lei aprovada pela Câmara em 2021. O vereador Fernando Petit, autor do projeto, esteve presente na cerimônia e destacou a importância do poder público promover a conscientização sobre o tema na sociedade. A lei vem ao encontro de combater a intolerância. E todo mundo que tem intolerância a qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de assunto, a pessoa precisa aprender um pouco mais, né? Se a pessoa, cada um cuidar da sua vida ou da sua crença, né, já é um respeito, e ele tem que entender, né? É um público grande que procura a Umbanda, sempre vem aumentando no Brasil, e a gente vê, né? Todo evento da Umba Vale é um evento que lota de pessoas do estado inteiro, né, de São Paulo. Então, quando você tem uma ação dessa, você mostra um pouco mais de conhecimento, né? Tem pessoas que eu já vi em outros eventos que não são da Umbanda, mas gostam de vir, porque, como eu falei, é um aprendizado, e intolerância religiosa é crime no Brasil. Então, qualquer ação que a gente coloque em prática para combater a intolerância é super válida. Durante o evento, foi abordado a necessidade de ampliar a compreensão da fé, combater a discriminação e promover a inclusão. A mãe Kátia, da Senzala dos Pretos Velhos, reforçou que respeitar as diversidades é fundamental. Para nós umbandistas, é a grande oportunidade que nós temos de mostrar o que realmente representa a nossa religião, né? Nós temos uma diversidade muito grande de formas de culto, mas hoje nós nos reunimos para representar, para dizer o que a Umbanda verdadeiramente é. É uma religião que tem a sua origem, que tem sua matriz africana, que tem a sua origem em povos brasileiros, nos nossos indígenas. Nós temos influência de todos os povos que habitam, né, o nosso Brasil, e hoje nós estamos, na verdade, honrando o trabalho, o legado e a religiosidade deles. E para todos os envolvidos, o sentimento que fica para o futuro é de esperança, de uma sociedade com mais respeito e menos intolerância. Hoje nós estamos reunindo tambores que tocam de diversas formas, de diversos cantos, mas que hoje estão se reunindo para fazer um canto só, que é o canto da paz, que é o canto da ética, da verdade, da solidariedade, que é o que representa a nossa Umbanda. A gente fala agora de uma realidade cada vez mais comum no Brasil: o número de mulheres que são responsáveis pelo sustento da casa. Dados do Censo 2022 mostram que elas chefiam 49% das residências do país.
A vida de Simone mudou completamente há 8 anos. Ela perdeu o marido e, de repente, teve que se tornar arrimo de família, dar conta de sustentar a casa e criar os filhos. Foi bem complicado, né? Porque praticamente ele era o provedor da minha casa mesmo, né? Ele sempre trabalhou, nunca, assim, ele trabalhava na prefeitura de São José. Quando ele faleceu, ele já estava com 34 anos de prefeitura. Então, assim, ele sempre proveu tudo ali mesmo, sempre trabalhou, né, para nunca deixar faltar nada na minha casa. A maior dificuldade enfrentada por ela foi financeira. Para aumentar a renda, Simone decidiu empreender e investiu no ramo de decoração de festas e venda de açaí. Conversei com a síndica, comecei a vender açaí aqui no condomínio. E isso veio a vontade de comprar um carrinho. Aí eu falei, e agora, para comprar o carrinho, eu preciso investir. E assim, eu fui procurando, e eu consegui um carrinho 4 vezes mais, o valor mais baixo do que estava no mercado. E uma mudança na sociedade brasileira nos últimos anos mostra que muitas mulheres do país são como Simone. O número de mulheres que comandam lares no Brasil é quase igual ao de homens, de acordo com o censo 2022. A porcentagem cresceu em relação a 2010, quando as mulheres correspondiam a 38,7% das responsáveis. Atualmente, esse número chega a 49,1%, 36 milhões de provedoras, número próximo dos 37 milhões de homens, que correspondem a 50,9%. Mulheres que a gente fala que estão na ponta da mesa, mulheres que estão sustentando e dando conta de tudo que está acontecendo, não só no trabalho, mas na casa também. E com certeza esse crescimento, a gente dá esse empoderamento feminino da mulher, que cada dia mais está recebendo informação, está procurando e está buscando a sua independência e a sua autonomia financeira. Mesmo os homens sendo a maioria dos responsáveis pelo sustento das unidades domésticas no país, a pesquisa do censo aponta que o percentual de mulheres nessa condição supera a dos homens em 10 estados brasileiros. Segundo essa advogada, desigualdades sociais e de gênero fazem essa tarefa das mulheres mais difícil. Esse desafios, né, que a mulher mais enfrenta, com certeza, é a dupla jornada. Essa mulher que tem que dar conta tanto do trabalho, quanto da casa, dos filhos e do marido. E, com certeza, também um pouquinho da pressão social que julga essa mulher que está buscando os novos caminhos para a vida dela. Assim como também a desigualdade salarial, né? Muitas mulheres acabam recebendo menos que os homens, desempenhando a mesma função e o mesmo cargo. Então, hoje em dia, a gente tem lei que pune essa empresa, mas ainda é uma desvantagem para essa mulher. Para que essas dificuldades e desigualdades sejam superadas, a advogada acredita que a criação de políticas públicas é necessária para a garantia de melhores condições e equidade de direitos. Bom, a gente pode falar de uma flexibilidade de horário para essa mulher, né, que tenha filhos pela empresa. Nós podemos falar também os mecanismos de uma sala de amamentação para essa mulher, se eventualmente ela trabalha numa empresa também. Nós podemos falar de políticas públicas do setor público referente a uma creche com horário estendido para essa mulher. E assim como também tem a questão da desigualdade salarial, a empresa trazer essa igualdade tanto para o homem quanto para a mulher. Dessa forma, 36 milhões de mulheres poderão exercer o papel de chefes de família de forma estável e ter segurança financeira. E mesmo diante de tanta dificuldade no comando do lar, Simone se sente vitoriosa. Apesar de algumas dificuldades que eu já passei, muitas na minha vida, muitas coisas, Deus sempre esteve comigo. E hoje, assim, eu me sinto uma vitoriosa em Deus mesmo, sabe? E uma guerreira. Agora um tema bastante preocupante, viu? Um relatório feito por uma ONG de segurança digital apontou dados que são alarmantes. O comércio de pornografia infantil que acontece livremente nas plataformas digitais. Entre julho e setembro desse ano, o levantamento identificou em um aplicativo de mensagens instantâneas 41 comunidades com diálogos e troca de material pornográfico. Samuel, de 11 anos, adora assistir vídeos de jogos na internet. Mas tudo que o pré-adolescente faz no celular é supervisionado pela mãe.
Bruna monitora e controla o tempo do filho nas redes. As redes sociais, por enquanto, ele não usa, né? Essas mais famosas ele não tem acesso. Quando ele completou 11 anos, ele pediu para a gente tirar o aplicativo de controle que ele tinha no celular, para poder usar um aplicativo de vídeos que tinha, né? E a gente tirou, mas a gente continua fazendo o controle, olhando o celular dele, olhando com quem ele conversa, tendo essa monitoria dele mesmo. Mas esse controle todo é cuidado. Isso porque Bruna se preocupa com os perigos que o acesso às redes sociais sem supervisão pode trazer para a vida do filho. É o que a gente fala para ele. Existe maldade na internet, né? Existem muitas coisas boas. Dá para ele conhecer um mundo de coisas, muitas pesquisas, mas existe o lado ruim. Então, é o que a gente conversa com ele. Tem pessoas que você não pode conversar. Se alguém te pedir foto, se alguém te pedir algum detalhe pessoal seu, comunica papai e mamãe, porque é preocupante. E os perigos da internet são muitos. Um relatório da SaferNet, ONG especializada em segurança digital, revela que mais de 1 milhão de usuários de uma rede social compartilham imagens de abuso sexual infantil. Em São José dos Campos, a Polícia Federal atua na detecção de crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. Até outubro deste ano, 16 operações foram feitas. Basicamente, esse crime ele passa por uma fase de produção das imagens, um crime gravíssimo de abuso, de estupro de vulnerável, e a partir da produção das imagens, essas imagens passam a ser compartilhadas pela internet. Aí entram as pessoas que são responsáveis pelo compartilhamento e as pessoas que realizam o armazenamento dessas imagens. Todas elas respondem a crimes graves. A pesquisa aponta ainda que a presença dos abusadores na plataforma não é coincidência. A rede social tem características que facilitam a propagação de conteúdos de pornografia infantil. O próprio desenho do aplicativo e as políticas de moderação de conteúdo desse serviço contribuem, sim, para que esse problema não seja mitigado e que não haja, né, uma resolução como, por exemplo, a remoção desse tipo de conteúdo, a cooperação com as autoridades para fins de investigação. Então, o que a gente tem hoje é um espaço livre e restrito de acesso para troca de conteúdo criminoso. Diante de tantos riscos, os cuidados ao postar fotos de menores na internet devem ser redobrados. Os pais também têm que estar atentos à questão do uso seguro da internet. Muitas vezes a gente se depara nas investigações com imagens produzidas pelos próprios pais, né? Não que os pais estejam ali realizando algum tipo de abuso, são imagens lúdicas de crianças, de adolescentes, mas que quando caem nas redes, na internet, acabam sendo usadas indevidamente por esses abusadores. Um projeto da Polícia Federal em parceria com a SaferNet, chamado de Guardiões da Infância, acredita que mais importante que a repressão é a educação. Por meio de palestras em escolas, os agentes informam crianças, adolescentes, educadores e pais sobre os crimes cibernéticos. São módulos para adolescentes, pais, professores, rede de apoio, iniciando com os pais para alertá-los sobre o que a gente vai falar com seus filhos nas escolas, com os professores para ajudá-los a identificar sinais de abuso, aonde buscar ajuda, mas o foco principal são os adolescentes. Trabalhar com eles sobre bem-estar, saúde emocional, segurança e privacidade na internet, entender um pouquinho desse uso excessivo de telas. E esses crimes, muitas vezes, são silenciosos. Por isso, o diálogo com os filhos é primordial. Dialogar, falar sobre essa questão da segurança, não adianta deixá-los à mercê de um celular trancados no quarto. Todos os pais, mães responsáveis não deixam os filhos numa rua escura sozinhos. E hoje o celular é essa rua escura, onde eles ficam sozinhos por horas e horas. Bruna segue essas dicas fielmente. Acredita que a conversa aberta com o filho sobre o assunto é a melhor forma de mantê-lo seguro dentro e fora da internet. A gente conversa a respeito do que tem que ser feito, de que mamãe e papai ainda têm que ter esse controle, né, de saber o que está acontecendo, porque ele não tem maturidade para saber com quem está se relacionando ainda, os vídeos que ele está vendo, o que pode fazer mal para ele, né? Então, a gente conversa bastante e ele lida bem com isso. Pois é, proteger as crianças desse tipo de crime é papel do poder público, das forças de segurança e, claro, de todos nós. Por isso a gente segue com esse assunto no Boletim Entrevista.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. De acordo com dados do Conselho Tutelar de São José dos Campos, 2.915 atendimentos já foram realizados a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Um tema super importante. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente é a Andresa Cristina, ela que é conselheira tutelar. Andresa, quais são as infrações mais recorrentes e os tipos de violência contra crianças e adolescentes também? Diante deste quadro, né, destes casos que você pontuou, foram atendimentos realizados a crianças que sofreram algum tipo de violência, tá? Então, dentro delas, nós vamos ter violência de agressões físicas, violências psicológicas, nós vamos ter também abusos sexuais, negligências. Então, diante de todos esses quadros, né, que caracteriza violência contra criança e adolescente, nós temos todas essas abordagens e esses atendimentos que nós realizamos. E no contexto geral, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que 196 agressões contra crianças são realizadas por dia. É um número que está crescendo e é uma doença silenciosa, porque tem muita subnotificação também. É um número que até assusta, né? Diante de tudo isso. Nós vamos ver que existem muitas crianças que passam e sofrem por violências, né, física, psicológica, vindo de seus pais, vindo de seus cuidadores e muitas vezes, como você mencionou, silenciosamente. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm medo de avisar, ou a própria criança, né, tem medo de dizer que está sofrendo algum tipo de violência ou até mesmo não sabe nem qual caminho, como que eu faço para eu poder dizer que estou sofrendo, ou se eu conheço alguém que esteja sofrendo ou passando por uma violência psicológica ou física, não sabe nem qual caminho tomar quanto a isso. E as crianças, elas são muito vulneráveis, né? Os adolescentes também. Como que identifica uma violência contra uma criança? É uma dificuldade também? Olha, nós precisamos prestar muita atenção nas crianças. Elas falam o tempo todo. Elas falam através do seu comportamento. Então, assim, geralmente, uma das maneiras de identificarmos uma violência que a criança esteja passando é observar o comportamento dela. Geralmente, se é uma criança que brinca, que fala, se ela estiver muito quieta, muito acanhada, né? Então, nós precisamos ter um olhar, observar, para saber o porquê que essa criança mudou o comportamento. Se já é uma criança calma, tranquila, daqui a pouco ela começa a ser agressiva, bate nos amigos. Então, precisamos também ter um olhar sobre essa criança, o porquê que ela mudou o seu comportamento. E qual que é a importância, a partir do momento que você identifica, de denunciar também? A importância é para que nós venhamos proteger essa criança. Existem duas leis, né? Henri Borel e o menino Bernard, que está aí no ECA, que são leis para nós proteger essas crianças. Criança é um sujeito de direito e nós temos que velar por esses direitos, principalmente quando ela encontra com um direito violado, principalmente em relação à violência. Então, precisamos velar. Quanto órgão, conselho tutelar, nós prevenimos, atuamos, se for necessário, nós tiramos a criança, né, próximo do agressor, ela pode ir para uma família próxima ou, se for necessário, até mesmo diante de um acolhimento, mas existem outros meios, principalmente judicial, que a pessoa pode chegar até uma prisão, ou prestar serviço comunitário, ou até mesmo pagar multa. Então é importante nós trabalharmos e identificarmos isso. E a prevenção contra a criança e adolescente é um dever de toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Por isso é muito importante identificar e denunciar. Tem o Disque 100, ele é de âmbito nacional de direitos humanos, então todo cidadão pode ligar, pode fazer a sua denúncia, totalmente anônima, ninguém vai conseguir identificar. Então é muito importante, você pode estar salvando uma criança, salvando uma vida aí, denunciando e zelando por ela como direito de todo cidadão. Andresa, muito obrigado pela entrevista de hoje. Pessoal, o Boletim Entrevista fica por aqui.
Até uma próxima. Tchau, tchau. Na hora de comprar um imóvel, é preciso planejamento financeiro, né? Os custos vão além do preço da casa ou do apartamento. Vale lembrar que o comprador deve arcar também com as taxas como registro e escritura. O que pouca gente sabe é que uma lei garante desconto de 50% em algumas taxas. Vamos entender como funciona com o repórter Marvin Pinho. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Olha só, gente, na hora de comprar um imóvel, né, quando a pessoa vai comprar um imóvel, tem ali os custos com a documentação dele, toda a parte do registro, né? Só que vocês sabiam que tem ali um desconto que a pessoa pode ter nesse momento? Olha só, eu vou conversar agora com a Bruna Bastos, ela é gerente comercial e vai explicar para a gente como que funciona isso. Bruna, a gente sabe que às vezes tem uma questão da documentação, né, que são os custos que às vezes as pessoas ali se surpreendem de alguma forma com os valores, mas tem uma questão de um desconto também. Como funciona, para quem é esse desconto? Sim, essa é uma lei antiga, ela foi criada em 73, já temos aí quase 5 décadas. E é para clientes que vão adquirir o seu primeiro imóvel. Isso para um imóvel até 1,5 milhão, o cliente tem o desconto de 50% na documentação, no ITBI. O registro ela paga a parte no cartório, mas quanto ao ITBI ela paga 50%. É que o ITBI é a parte do municipal, né? O registro junto ao município, é isso mesmo? Isso mesmo. O registro de transações de bens imóveis. Então, o valor total da documentação, ele gira em torno de quanto, se a gente levar em consideração o valor do imóvel, por exemplo? Gira em torno de 4%. 2% é o registro de ITBI, então é em cima de 2% que você tem o desconto de 50%. E para a pessoa ter o acesso a esse recurso, né, a esse desconto, ele é automático, é preciso solicitar, como que funciona? Sim, ele é automático, já realiza uma consulta, né, no nome do cliente, verificando que é o primeiro imóvel, ele automaticamente já tem direito a esse desconto. Perfeito, e é geralmente na sua experiência, né, na hora que a pessoa está adquirindo o imóvel, fazendo o registro da compra, as pessoas têm ciência disso ou acaba sendo algo que passa batido? Olha, a gente sempre procura explicar para o cliente, contar para ele esse desconto, né? E eles ficam felizes com isso. E de forma geral, em relação aos custos da hora do registro do imóvel, de toda essa documentação, é algo que as pessoas estão cientes de que esses custos vão acontecer, de até quando pode chegar, ou geralmente são pegas de surpresa? Alguns são pegos de surpresa, sim. Apesar da lei ser antiga, mas alguns acham que é de graça, né? Que não vai ser cobrado nada. Essa lei acaba sendo uma forma também de ampliar o acesso, por que não, né? Sim, é verdade. Isso fica muito bom para os clientes dentro do Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Bruna, muito obrigado pela entrevista. Então, gente, é isso. Uma lei importante, como a Bruna disse, né? Colabora aí para a questão do acesso, o desconto na documentação, na parte do que é registrado junto à prefeitura. Fica aí o lembrete para as pessoas a respeito desse benefício, dessa lei. E na hora de comprar o imóvel, tenha ciência de que tem um desconto ali, se for o primeiro imóvel, né? Tem um desconto ali na parte da documentação junto à prefeitura. Volto com você. Obrigada, Marvin, pelas informações. É tão caro comprar um imóvel, né, que qualquer desconto é sempre bem-vindo. E esse é um direito que muita gente desconhece. E aqui no Boletim, a gente sempre traz informações que auxiliam os consumidores. Vamos ver a dica de hoje. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, viu? Estamos chegando com informação sobre os direitos dos consumidores. Esse é o momento de ficar por dentro do que diz a lei. E a cobrança de taxas e multas por parte de instituições bancárias sempre gera questionamentos, não é mesmo? Agora, o que pode ser considerado abusivo
Qual é o seu direito? As taxas abusivas cobradas pelos bancos, elas não são permitidas. Deve-se observar um critério que é a média do mercado. Inclusive, na questão dos juros, existe o Banco Central, ele regulamenta os juros que podem ser praticados pelo mercado. Na hipótese de ser cobrados juros abusivos, o consumidor ele pode se valer do seu direito para que esse percentual seja reduzido àquele praticado pelo mercado. Então, a lei do consumidor, ela garante isso ao consumidor para que ele não sofra abusos por parte dos bancos, que infelizmente em alguns casos costuma ser comum. Segunda-feira, muita gente buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, então a gente confere agora a agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de eletricista, ajudante de embalador, ajudante de lavador de automóvel, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, almoxarife, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de estoque, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar financeiro, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, auxiliar técnico eletrônico, caldeireiro serralheiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, encanador, encarregado de obras, frentista, funileiro de veículos, garçom, instalador de som e acessórios de veículos, instalador fotovoltaico, lavador de veículos, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, montador de móveis e artefatos de madeira, motofretista, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, piscineiro, recepcionista secretária, recreador, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, serralheiro, supervisor de vendas comercial, técnico de equipamentos elétricos, técnico em telecomunicações, técnico em segurança do trabalho, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de obras, operador de telemarketing e repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e amanhã? Hora da previsão do tempo. A semana começa mais quente. A tarde desta segunda-feira terá sol com poucas nuvens no céu. A máxima esperada é de 31 e a mínima será de 16. Na terça-feira, o tempo segue parecido com hoje. O sol aparece com algumas nuvens no céu e a possibilidade de chuva. A máxima prevista é de 31 e a mínima será de 20. E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!